O Desaparecimento do Universo, capítulo 4, continuação. O Artem. Voltando ao nosso pequeno espetáculo da criação indevida, o ego voz em sua mente lhe diz algumas coisas sobre sua condição e também sobre Deus que simplesmente não são verdadeiras. Você aceitou isso em parte porque gosta da ideia de ser um indivíduo com uma vontade aparentemente separada, mesmo que isso não seja possível na verdade. Levando a sério a separação e a voz do ego, isso se traduziu dentro da sua mente aparentemente separada como um pecado contra Deus. Agora, se você pecou, isso significa que é culpado, e nesse nível metafísico você sente isso, mesmo que no nível do mundo nem sempre sinta que seja assim. Sendo o degenerado culpado que pensa que é, isso quer dizer que você vai ser punido imensamente, até mesmo no nível deste mundo. Um psicólogo lhe explicaria que a culpa inconscientemente requer punição, e se você pensar mesmo sobre isso, verá que explica muitas coisas. No nível metafísico, estamos falando sobre como você sinceramente acredita que está para ser atacado e punido pelo próprio Deus. A antecipação desse tipo de punição de Deus, de um destino pior do que a morte, cria um medo tão terrível que você nem mesmo pode compreendê-lo. No entanto, você tem corrido disso pelo que parecem bilhões de anos. Então agora, chegamos ao ponto em que podemos lhe dizer por que seu universo, seu mundo e seu corpo foram feitos pela mente para início de conversa. Na realidade, todos eles foram feitos simultaneamente, embora em um sonho linear as coisas pareçam acontecer separadamente. Não existe outra disciplina espiritual que compreenda e explique a motivação por trás da produção desse mundo. A mesma motivação que dirige hoje. Essa motivação é o medo em que, em última análise, sempre pode ser rastreado até o medo de Deus. A mente transtemporal, não espacial, aparentemente separada, é um estado paralisante de medo por causa de uma punição que você acredita estar vindo de Deus. Então o ego o convence de que você precisa de uma defesa, sem se importar de mencionar que a defesa que ele oferece é destinada a assegurar sua própria sobrevivência através da sua individualidade. Na verdade, se você olhar para as últimas 5 sílabas da palavra individualidade, vai ver que elas significam dualidade. Isso não é apenas uma coincidência semântica. A voz do ego fala com você como se fosse uma sua amiga e estivesse buscando seus melhores interesses. Lembre-se de que já dissemos que o ego o convenceu de que Deus vai pegá-lo e que é melhor que você corra para ele, para um lugar onde estará seguro. Esse lugar é o universo. No que se refere ao ego, a melhor defesa é um bom ataque. Na verdade, a defesa e o ataque são dois lados da mesma moeda. Ao discutir sobre como esses conceitos se relacionam um com o outro, o curso ensina. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está baseado no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que o fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. Acreditando que a separação de fato aconteceu, e dado seu medo da punição e retaliação de Deus, contra as quais desesperadamente pensa que precisa se defender, você já desenvolveu, por ouvir o ego, um sistema de pensamento que diz que você pecou, que é culpado e que a punição inevitável de Deus exige uma defesa. Você se sente completamente vulnerável e o ego lhe disse que tem uma ideia, um lugar ao qual você pode ir, onde Deus nunca conseguirá encontrá-lo. Em seu estado confuso, você agora é um seguidor do ego em vez da vontade de Deus. E houve a ideia brilhante, mas invertida do ego para colocá-lo a salvo daquilo que você não se lembra mais que é sua verdadeira realidade. Mas em vez disso, algo que você agora vive com medo mortal. Gary, só um momento. Tenho mais uma pergunta rápida. E o Artem, certo.
mas eu já estou visualizando sua boca sendo tapada com uma fita. E o Gary: vocês vão me dizer onde estão todas essas citações no curso, já que, do que vocês disseram antes, presumo que terei que anotar todas. Puxa, na verdade não. Queremos que você as encontre sozinho. Gary: o curso tem quase 1450 páginas. Isso parece trabalho ao qual eu geralmente me oponho por uma questão de princípios. Puxa, simplesmente pense a esse respeito como estudo. Lembre-se, esta mensagem é destinada a você. Aprenda e depois passe adiante. Além disso, o trabalho real ainda não começou. Ele está na aplicação. Como já lhe perguntamos, como você pode aplicar o que não aprendeu? E o Arten: então agora chegamos finalmente ao momento, em nossa revisão espetacular, no qual o ego está para lhe dar a grandiosa resposta para sua desagradável, mas imaginária situação de pesadelo. A magnitude espantosa da vergonha dolorosa e da culpa aguda na sua mente, que vieram do que você acredita ter feito, parecem requerer uma fuga imediata e completa. Daí, você se une ao ego e depois o poder incompreensível da sua mente para inventar ilusões como um perceptor em vez de fazer o Espírito Santo como um criador, faz com que o método da sua fuga se manifeste. Nesse ponto, o ego, com o qual você agora se identifica totalmente, usa um método engenhoso, mas ilusório, da projeção, para jogar o pensamento da separação para fora da sua mente e você, ou pelo menos a parte de você que parece ter uma consciência, parece ser projetado diretamente junto com ele. Isso instantaneamente provoca o que é popularmente chamado de Big Bang, ou a criação do universo. Neste momento, você parece estar no universo, embora de fato não perceba que na verdade está bem literalmente fora da sua mente. Então o inimigo do qual você vive apavorado, Deus, não mais parece estar na mente com você, onde você pensou que não teria mais chance contra ele. Em vez disso, Deus, e aliás todo o resto, agora parece estar totalmente fora de você. A fonte dos seus problemas, incluindo sua culpa, nesse instante, está em algum outro lugar, mesmo que já tenhamos deixado claro que não pode haver nenhum outro lugar. A produção do cosmos é sua proteção contra Deus, seu engenhoso esconderijo. Ao mesmo tempo, o próprio universo se torna o bode expiatório final. Assim, tanto a causa quanto a responsabilidade por seu problema da separação, sem mencionar a responsabilidade por todos os seus novos e ilusórios problemas de substituição, podem ser encontradas, se você procurar o suficiente junto com o ego, em algum lugar do lado de fora. De fato, foi feito todo um novo nível no qual o sistema de pensamento do pecado, culpa, medo, ataque e defesa pode ser encenado de tal forma que proteja sua mente aparentemente separada, sobre a qual você atualmente pensa como sua alma, dos seus terríveis, embora completamente inconscientes, culpa e medo. Para ilustrar o quanto o ego resiste a olhar para essa culpa na mente, tudo o que você precisa fazer é considerar que, apesar do fato de um curso em milagres ser muito sobre a cura dessa culpa inconsciente, a maioria dos professores do curso nem mesmo a menciona. Agora, como a realização culminante em seu grande esquema, o ego faz, rufem os tambores, por favor. O ego faz o corpo. Isso possibilita que o ego permita que entre em sua consciência, quase de maneira exclusiva, apenas as coisas que testemunhem a realidade de sua estimada ilusão. No entanto, o corpo em si mesmo é apenas outra parte da ilusão. E pedir a ele para explicar a ilusão para você não é diferente de pedir a ilusão para explicar a si mesma. E é claro, o ego fica mais do que feliz de lhe dar as respostas. Este universo, o mundo e seu corpo dão forma a uma estrutura de defesa na qual você se esconde do seu pecado imaginário, da sua culpa e do seu medo resultante da vingança de Deus. O ego tem um método firmemente posicionado para lidar com esse pecado, culpa e medo agora inconscientes, projetá-los nos outros. Uma vez que tenhamos lhe explicado durante nossa próxima visita como esse sistema de pensamento é encenado no nível deste mundo, você será capaz de observá-lo claramente em ação em todos os lugares, em todos os seus relacionamentos pessoais, nos relacionamentos dos outros, nas relações internacionais, na política e em outras profissões e em todos os outros lugares para onde olhar. Então, vai começar a ver por si mesmo que a mensagem do curso é verdadeira. Ao conversarmos sobre isso,
Vamos lhe contar algumas coisas que não são para os melindrosos. O ego não é agradável. Depois disso, podemos começar a nos divertir. Quando você puder observar o sistema do pensamento do ego em ação, o que é certamente interessante o suficiente para início de conversa, poderemos explicar como você pode ajudar o Espírito Santo a virar o jogo contra o ego, acelerar sua própria salvação ao mesmo tempo e, finalmente, romper o ciclo de nascimento e morte. E o Gary, então, eu continuo reencarnando por causa dessa culpa e medo inconscientes que estão na minha mente. Você está dizendo que se a culpa fosse curada e eu não tivesse esse medo oculto, não teria qualquer necessidade de um corpo do mundo ou até mesmo do universo. E a gente vai continuar as cenas desse mesmo capítulo nos próximos.